Que a doce presença de Jesus esteja com você nesse dia, alcançando a sua mente, alcançando o seu coração, a fim de que o seu caráter, o caráter de Jesus, possa ser implantado na sua vida e no seu coração. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, na sua carta aos Coríntios, que tudo aquilo que foi escrito na palavra de Deus tem uma finalidade, e a finalidade é nos ensinar, aprendermos por meio do exemplo de outras pessoas a como vivermos, a fim de agradarmos o coração do nosso Pai Celestial. E existe uma história nas Sagradas Escrituras que eu gostaria de destacar com você no dia de hoje, que fala muito ao meu coração. E essa história é a história do profeta Jonas. Eu convido você nesse dia a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. No capítulo 1, nós vamos ler aqui os primeiros versículos. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope e encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. É tão interessante olhar para a história de Jonas e pensar que Jonas era um profeta que não queria obedecer a Deus, não queria viver a vontade de Deus. Talvez o mesmo possa acontecer comigo, possa acontecer com você. Existem mandamentos e ordens tão claras na palavra de Deus que tangem a minha vida, tangem a sua vida, e nem sempre nós queremos seguir aquilo que Deus tem nos orientado na sua palavra. E a pergunta é: por que razão Jonas não queria obedecer o Senhor? O que respaldava a desobediência de Jonas? E é interessante que quando a gente olha para o livro de Jonas, a gente percebe que, em primeiro lugar, a desobediência de Jonas não estava respaldada no conhecimento teológico. O problema de Jonas para desobedecer a Deus não era a sua teologia. É verdade que algumas pessoas acabam caminhando em desobediência porque não conhecem a palavra de Deus e não conhecem o Deus da palavra. E por não conhecerem a Deus e não conhecerem a sua palavra, as pessoas acabam andando em caminhos que não são os caminhos do Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? O povo perece porque lhes falta o conhecimento. Mas esse não era o problema do profeta Jonas. Jonas tinha um conhecimento muito claro de quem Deus era, um conhecimento muito claro sobre o caráter de Deus. Envolto por aquela tempestade, dormindo no porão do navio, quando acordado pela tripulação, Jonas então é interrogado: homem, será que você não percebe? O navio está a ponto de naufragar e você está dormindo, acorda, faça uma oração ao teu Deus. E o texto diz que na tentativa dos marinheiros de livrar-se da bagagem para que o barco de alguma forma pudesse se salvar, percebendo que o seu esforço era à toa, Jonas então é mais uma vez questionado. E ele então se volta para aqueles homens e diz: olha, a razão dessa tempestade é muito simples. A razão dessa tempestade sou eu. Eu estou desobedecendo a Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus dos meus pais, é o Deus que criou o mar, o céu e tudo o que neles há. Esse Deus, ele coordena a criação com o fim de que todas as coisas cumpram o propósito dele, a vontade dele. E como eu estou nesse barco, desobedecendo a uma ordem expressa da parte de Deus, ele então está usando a criação com a finalidade de impedir que eu continue caminhando na minha desobediência. Perceba, Jonas tinha um conhecimento muito claro sobre quem Deus era. Ele sabia que o Deus a quem ele servia era o Criador de todas as coisas e que esse Deus coordenava o curso da criação com o fim de que todas as coisas dessem ou deem glórias ao seu nome. Mas o conhecimento de Jonas não se aplica apenas ao aspecto do Deus Criador. No final do livro de Jonas, quando ele entra na cidade e ele prega aquelas pessoas, o texto bíblico diz que diante do arrependimento de toda uma cidade, Jonas se vê indignado
E ele diz, olha Deus, eu sabia que eu ia pregar, e eu sabia que ao pregar a tua mensagem a esse povo ia se converter. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus tardio em se irar, o Senhor é um Deus que perdoa o pecado daqueles que se arrependem. Perceba, Jonas conhecia não apenas as obras de Deus, mas ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, que Deus era um Deus perdoador, que Deus era um Deus tardio em se irar e que estendia misericórdia a todo aquele que se arrepende. O problema de Jonas não era um problema teológico. A desobediência de Jonas não estava respaldado na sua falta de compreensão ou em uma compreensão equivocada sobre quem Deus era. E talvez esse seja o seu problema, meu querido amigo, nesse dia. Talvez esse seja a sua falta. Talvez você não conhece a palavra de Deus e não conhece o Deus da palavra. O pastor Márcio tem nos ensinado que o nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo não é o mundo. Nosso maior inimigo é a falta do conhecimento. O povo perece porque lhes falta conhecimento. Mas é tão simples para nós resolvermos esse problema. Basta nos dedicarmos um pouquinho a estudarmos e conhecermos a palavra de Deus. Como Oséias nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Bom, nós já estamos caminhando aqui quase para o encerramento. Amanhã continuaremos essa reflexão. Eu espero você para continuarmos a falar sobre a vida, sobre a história de Jonas, porque isso é um exemplo para nós. Mas antes de me despedir, eu gostaria de deixar a você um convite. Toda semana nós temos reuniões na Lagoinha Paquetá. Acontece aqui em Belo Horizonte mesmo, no bairro Paquetá, na rua Maria Cândida de Jesus, o número 840. Nós temos quarta-feira, às 20 horas, o culto da família, sábado, às 19h30, o nosso culto da juventude e domingo, às 18 horas, a nossa celebração como igreja. Você é o meu convidado. Venha estar conosco, vai ser um tempo tão especial de edificação, de comunhão. Vamos participar da ceia do Senhor, vamos participar desse momento tão maravilhoso que é aquele momento que a igreja se reúne para prestar culto ao Senhor Jesus Cristo. Então, toda semana, às quartas, 20 horas, sábados, às 19h30 e domingo, às 18 horas, eu espero você na Lagoinha Paquetá, na rua Maria Cândida de Jesus, número 840. E se você precisa de uma oração agora, você precisa de um conselho, uma palavra de vida para o seu coração, está na sua tela o telefone da paz. Nós temos um número fixo e também o telefone celular de várias operadoras para que você possa se sentir à vontade de estar sendo servido aqui pela nossa igreja. Por favor, ligue para nós, 3429-9550 ou em um dos números que vão aparecer aí na sua tela. Nós queremos abençoar a sua vida. E se Deus quiser, amanhã estaremos de volta para continuar meditando na vida e no exemplo do profeta Jonas. Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.